Ó, pessoal, eu vou resolver então o primeiro exercício aqui, tá? O exercício diz o seguinte: desenvolva um algoritmo que solicite. Nossa, quanto é? Desenvolva um algoritmo que solicite ao usuário pela sua senha de Calma aí, acesso vou ao desativar sistema. o microfone do Rodrigo, peraí. Aí. Em seguida, apresente uma mensagem informando se a senha está correta, ou então finalize o programa. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Pedir para que o usuário digite uma senha. Então vamos Pessoal, lá. cliquem no ao vivo do Aislan e coloquem entrar na transmissão. Aí vocês vão conseguir visualizar novamente o que ele está fazendo. Isso. Peraí que tem gente entrando, Aislan. 17, 18. Para quem quiser acompanhar. Certo? Bom, então vamos lá. Vou criar minha variável senha. Ela vai ser um número, né? Porque eu quero comparar com 1, 2, 3, 4, então é um número inteiro. E aí eu vou perguntar para o cara: digite sua senha. Então a primeira parte do exercício eu já resolvi, né? Falta a segunda parte. Eu preciso apresentar uma mensagem, que é se a senha está correta. Então, como que eu testo? Se a minha senha for igual a 1, 2, 3, 4, eu inicio o bloco do if. Lembrando Repare que que quando o Aislan dá o Enter depois dos 2 pontos, o programa já deixa esse espacinho automático aí. Geralmente, dependendo do programa que usa, não precisa nem apertar o Tab. Faz lá de novo. Apaga o cursor, volta lá. Que repara, ele vai terminar a condição, né? Fechou os parênteses, colocou os 2 pontos. E a hora que ele dá um Enter, ó, nem tem a linha 4, ó, aperta o Enter. Olha lá, ó, ele já cria a linha 4 com o espaço certinho da tabulação para você colocar o código que pertence ao if aí, caso aquela condição seja verdadeira. isso. Então eu tenho que testar se a senha está correta. Então, se a senha que eu digitei for 1, 2, 3, 4, então eu vou colocar lá: a sua senha está correta. Ou então finalize o programa. Ou seja, se ele não entrar no if, o que acontece se ele não entrar no if? Acabou, né? Mas deu uma instrução aqui. Então eu vou executar o programa. Digite a sua senha. Vou colocar qualquer valor. Pronto, terminou a execução do meu programa. Mas caso eu digitar o número 1, 2, 3, 4, então a senha vai ser igual a 1, 2, 3, 4. Então ele vai entrar no if e ele vai apresentar a mensagem: a sua senha está correta. Rodrigo, voltou a transmissão? O pessoal está com problema ou está conseguindo ouvir a transmissão? Tá tranquilo? Ah, beleza. Então aqui a gente tem o nosso primeiro algoritmo usando o if, né? Reparem que se essa condição for verdadeira, então ele vai entrar nesse bloco do if e vai executar todas as instruções que estiverem aqui. Se ele for falso, ele simplesmente ignora tudo e vai executar a próxima instrução na linha do if. Como não tem mais nada, o nosso algoritmo concluiu. Né? Professor, Oi, pode falar. só não sei se alguém pensou igual eu, mas, por exemplo, na variável senha, eu tentei usar PS, né? E não funcionou. Na programação aí, no caso do Python, a gente tem algumas palavras que elas são reservadas porque ela tem a finalidade. Isso, só PASS, PASS. Ó, repare que a hora que o Aislan colocar PASS, ó, essas palavras em azul, elas são reservadas porque elas têm uma finalidade.
lá o print, que na verdade você até consegue criar, mas o pass, o contínuo, escreve aí, Islam, o break, tem algumas palavras que a gente chama que são palavras reservadas, ó. Não existe uma variável chamada break, nem uma variável chamada contínuo, por exemplo. Porque essas são palavras que são palavras que representam algum código. Então, daí por isso que não dá para usar elas. Por isso que a hora que você colocou, ele dá erro. Tá vendo a linha 1 dá erro? Porque, na verdade, essas palavras aí têm algumas finalidades. Ó, são palavras que o Islam colocou aí que não podem ser usadas para variáveis. Beleza? Por isso que deu erro aí. O end, o or, você não pode criar uma variável or ali, not. Mas foi bom perguntar, que acho que a gente não tinha nem comentado essas palavras. É o que a gente apresentou para vocês. Que a gente não pode usar porque elas são reservadas aí da linguagem de programação. Aqui, ó. No PHP tem? No PHP tem, são outras linguagens. O PHP usa outro esquema de variável, né? Tava ali, ó. É que não tinha. O PES, outro que a gente lá nas regras para os falar lá na frente, né? No caso do PES, do break. Mas tem ali, ó, palavras reservadas que não servem para criar. Que eram, por enquanto, as funções que a gente... Beleza? A gente esqueceu de falar essas outras, né? O PES, o break, não é que esqueceu. A gente fala lá na frente. Elas tem. Quando for utilizar elas, a gente explica. Isso. Mas são aí, ó. Uma lista, por exemplo, de palavras que não podem ser usadas. Tem gente que é legal programa próprio, porque quando você coloca uma palavra que não pode, ele já destaca. Por exemplo, senha. Ficou ok ali, dá um Ctrl S aí, né? Acho que isso pra... lá, ó. Aí já ficou beleza. E quando você usa uma palavra que não pode, ele já destaca. Tem gente que resolveu dessa forma, ó. Criou uma variável para guardar o que o usuário digita e criou uma outra variável com o valor que ele queria comparar. E daí ele fez a comparação dos valores das variáveis. Dá na mesma execução, tá? Professor, mas se fazer direto, tem que colocar esse int depois de senha igual int? Aqui? Não, em cima lá, ó, na primeira linha, tá senha. Isso, na linha 1, senha igual int. Porque eu tentei fazer sem o int lá em cima. Não, na linha 1, professor. Lá em... Tem que fazer, no input. No exercício que é pedido. O exercício foi pedido lá para digitar e que a senha seria um número inteiro. Aí tem que colocar. Mas se a gente está falando de senha de uma maneira geral, aí é um sistema. Daí não tem problema. Daí vai ser uma string, porque daí você vai colocar fulano 1, 2, 3, né? Você vai combinar letras e números. Mas nesse caso aqui era para verificar se a senha foi algo numérico. Aí tem que colocar o int. Entendi. Por isso que é bom no enunciado lá, às vezes, como tá no início, tem algumas coisas que parece que são estranhas. Mas é só dar uma olhadinha lá no enunciado que foi colocado para verificar. Ó, o Islam mudou agora, né? O Islam, deixa inteiro aí. Lá dentro do if. Ou aí. Por exemplo, esse código aí, ó, que o Islam colocou, vai aparecer essa mensagem na tela? Sua senha está correta? Acho que não. Não, por causa que a senha é igual string. Ó, o Islam digitou, acabou, não executou. Não apareceu. Por que não apareceu? Porque lá dentro tá uma string. Isso, no if. Dentro da condição ali do if, 1, 2, 3, 4 é uma string. E lá na linha 1 você disse que a variável senha é inteiro. Então, pode ver que até fica diferente na hora que você coloca no programa. Então, isso aí são coisas diferentes. Entendi. Por enquanto, a gente trabalha com números e tudo. Mais pra frente, a gente vai saber o tipo adequado para cada dado que a gente vai armazenar. Mas, por enquanto, a gente brinca aí com esses tipos para cair nessas situações aí. Comparar uma string com um int para destacar bem a diferença entre eles. Tudo bem com esse exercício, pessoal? O uso do if? Sim.
Certo. Tem o segundo, ó. Escreva um programa que solicite ao usuário pelas 3 notas obtidas em uma disciplina. Então vamos lá. Tenho lá nota 1, vou usar a nota, eu pedi de 0 a 100, pode ser inteiro, né? Então digite a primeira nota. Então eu vou fazer a mesma coisa com as outras 2 notas. A nota 2. Nossa, Islam, dando mau exemplo, Islam, copiando e colando. Beleza. Aí ele pediu, o programa deverá calcular a média obtida. Só coloca o exercício para eu ver. Tem aqui em cima, pera aí. Ó, aqui em cima tem o PDF, ó, eu vou marcar a mensagem do Aislan. Pegou o pequeno mãe. Ele não sobe. Tem que citar o arquivo. Depois eu coloco as resoluções. Vou colocar a resolução aí. Deixa eu fixar aqui. Quando fixa ela, Jackson, ela aparece onde? Fixar. Pronto, coloquei a senha aí, a resposta aí no input, digite a nota 1. Ah, achei. Ô Islam, mostra aí se tá compartilhando a tela. Eu fixei algumas mensagens. Vai lá no Discord e arrasta o Discord aí pra tela. Pessoal ver. Ó, tem tá vendo que tem uma marca tipo um alfinetinho lá em cima com a bolinha vermelha? Tem lá um sino, um alfinete e um usuário do lado do buscar. Lá na parte superior. Isso aí, ó, tá vendo? Mensagens fixadas. Quando eu clicar aí, as mensagens que eu marquei como fixo ali, que é o link da atividade, o link do PDF, aparece. Viram, pessoal, lá em cima, ó? Tá naquele alfinetinho lá, ó, como se fosse postar no mural. Se clicar lá, ó, ele vai mostrar essas mensagens que eu fixei. Aí dá pra pegar certinho. Mas esses links estão lá no Moodle também, então não precisa pegar só. Beleza, eles não podem seguir. Tá. Então nota 1, a nota 2. Nota 3, a nota 2. Também aqui a nota 2, a nota 3. Pedi as 3 notas. Calcular a média. Então eu vou fazer a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3, tudo isso dividido por 3. É assim que eu calculo a média, pessoal? Tem que separar ali. Pôr entre parênteses. Ah, preciso dos parênteses, né? Por que eu preciso dos parênteses? Porque primeiro ele tem que somar os 3 valores para depois dividir, né? Muito bem. Certo, calculei a média. Aí o exercício pede para falar se foi aprovado ou exibir uma mensagem que ele foi reprovado. Então eu tenho 2 condições. Se a média for maior ou igual a 60, eu vou colocar aprovado. Se a média for menor do que 60, eu vou colocar reprovado. Então aqui, quando ele vai entrar nesse primeiro if? Quando for 60, 61, 62, 63, 64. Quando que ele vai entrar nesse if? Quando for 59, 58. Reparem que eu coloquei menor e não menor igual. Então o 60 não entra. Mas aqui ele entra. Tá bom? Então eu vou colocar a execução do meu programa. Tirei 60, 40 e 30. Reprovado. Vou executar de novo. 100, 80, 60. Aprovado.
Então aqui eu tive que fazer 2 testes. Um para verificar se ele está aprovado e um para verificar se ele está reprovado. Vou colocar essa minha resposta ali para guardar no grupo. Todo mundo entendeu esse raciocínio aqui? Sim. Lembrando que se essa condição for falsa, o if não existe. Tá? Olha o que eu posso fazer. Se eu posso vir aqui e negar isso aqui, ó. Olha a gambiarra que eu fiz. O que vai acontecer agora se eu executar o meu programa e tirar 50? Vai aprovar. Vai aprovar, isso mesmo. Olha lá, 10, falei 50, fica lá um valor menor que 60. Olha lá, aprovado. Porque a média for maior ou igual a 60, falso. Aí eu neguei. Qual é a negação de falso? Verdadeiro. Então tudo isso aqui é verdadeiro. O if testou algo que é verdadeiro, então ele vai entrar aqui, aprovado. E aqui ele vai falar assim, é verdadeiro. A média é menor que 60. Mas eu neguei. Qual é o contrário de verdadeiro? É falso. Então foi falso e o if não vai ser executado. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu estou testando lá no meu comandinho. Tá bom? Cada um vai poder fazer de um jeito diferente e o resultado pode dar o mesmo, mas o jeito que os comandos têm que ser escritos tem que condizer, né, com o resultado válido. Tá? Bom, e para a gente terminar, vocês viram que nesse exemplo aqui, eu precisei de usar um if para testar se ele é de 60 para cima. E eu precisei usar um outro if para testar todos os outros valores que não são de 60 para cima. Vocês perceberam isso? Aqui é 60, 61, 62, 63, 64. Mas aqui não. Aqui vai até 59. Então eu tenho 2 caminhos. Ou é esse, primeiro, ou é esse, segundo. Para que eu não precise... Quando eu coloco os parênteses do if, está dando erro. Repara se você abriu e fechou todos eles. Tá? Bom, nesse caso aqui, quando eu tenho 2 situações exclusivas, ou vai ser um caso ou vai ser o outro, eu não preciso usar 2 ifs. Eu posso usar um comandinho if para eu fazer o teste, mas aí eu posso vir aqui e colocar o parzinho do if, que é o else. Então, reparem que eu vou fazer um teste no if. Caso o valor do if seja verdadeiro, ele vem e executa o bloco do if. Caso ele seja falso, ele vai para o else e executa o bloco do else. Desse jeito aqui, ou ele vai entrar no if, ou ele vai entrar no else. Tá bom? Então, o else ele é o outro lado, né? Ele é o inverso do if. Quando eu trabalho com if else, eu sempre tenho 2 caminhos a serem seguidos. Ou eu vou para esse primeiro, ou eu vou para esse segundo. O que é comum aqui é que os alunos façam isso, ó. Abram parênteses e coloquem aquela condição. Isso está completamente errado. Nós não temos condição no else. Por que a gente não tem condição no else? Porque ele já é a negação do if. Tá bom? Só coloquem isso na cabeça que toda vez a gente vê isso. O else não tem condição. Porque o else, se a opção anterior ali for falsa, ele vai executar o else. Ele não precisa de condição para verificar. Se você fosse colocar uma condição, você colocaria o outro if, por exemplo. O else não precisa. O parzinho ali, que se não for o que tem ali no if, vai ser o que está no else já. Então olha só, o que aconteceu? Eu digitei 80 e a média foi 80. Eu estou testando.
80 é maior ou igual a 60? Sim, é verdadeiro. Então ele vai executar o if ou o else? O if. Então ele vai lá, vai executar o if. O que o if faz? Exibe uma mensagem na tela, aprovado. Tá? Vou executar de novo. Ó, o cara tirou 0, 0, 0. A média é 0, não é? 0 é maior ou igual a 60? Falso, né? Então isso aqui é falso. Ele vai executar o if ou o else? Else. Aí ele vai entrar no else e vai colocar que o rapaz lá está reprovado. O parênteses foi antes dos 2 pontos? Sim. Parênteses é sempre antes dos 2 pontos, tá? Ô Jefferson, se você quiser colar o seu código aí para a gente ver qual foi o problema, daí a gente consegue ver o que está acontecendo com os seus parênteses aí. Sem os parênteses assim? Ele vai funcionar, mas lembra que a gente quer adotar um padrão que é usado nas outras linguagens? Então a gente vai pedir para vocês colocarem os parênteses, tá bom? Coloca o código aqui para a gente ver o que está acontecendo. Às vezes é a versão que você está usando do Python. Você já falou que é o Python 3 ali, né? Mas o Python 3 ele aceita parênteses, tá? Pode ser a IDE. Os parênteses aí, né, são igual da matemática. Você está dando prioridade para ele fazer primeiro. Só tem isso, não tem problema. Mas o ideal, né, pensando lá no segundo, terceiro ano, outras linguagens de programação, é que as suas condições sempre estariam entre parênteses, porque as outras linguagens pedem. No Python não necessariamente, mas é de comum uso dos parênteses ali, especificar com você. No meu eu nem sei se eu configurei isso aqui, acho que ele pegou o padrão do sistema. Funcionou agora? Aparentemente tá ok, né? O código está certo. Maior negócio assim. E se você coloca parênteses não está funcionando? Não estou conseguindo abrir essa figura. Ele falou, agora funcionou. Tá. Pela foto N1, input, parênteses. Não tem como dar zoom nessa foto, não? Abriu parênteses, fechou parênteses, print, sua nota é. Fechou, ponto format, fechou. CN foi um negócio assim. Qual editor que é esse aí que você está usando, Cam? É o Visual Studio? PyCharm? Tá. Às vezes pode ser a configuração dele também, né? mas deu certo. Tá. Mas o código é bem esse aí mesmo, tá? Entenderam então a diferença do if e do else? É a nossa instrução aqui, ó. Nesse caso do if e do else, sempre quando o if for verdadeiro, ele vai para o lado do sim. Quando ele for falso, ele vai para o lado do não. Tá bom? Então aqui a gente tem a sintaxe dele, né? O if com a condição e um conjunto de instruções e o else com outro conjunto de instruções. Lembrando que não temos comparação no else, ó, não tem condição nele, tá? Não tem parênteses aqui. Tá bom? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Olha nesse nosso slide aqui.
tem a variável x que vale 10, a variável y que vale 20. Aí eu estou testando, x é maior que y? 10 é maior que 20? Não, 10 não é maior que 20. Então ele vai pular lá para o else e vai executar. O valor 20 é o maior. Tá? Aqui nesse segundo eu estou pedindo para o usuário digitar um número inteiro. Vamos imaginar que o cara digita números 10. Então x igual a 10. Eu estou testando. 10 é maior ou igual a 0? É. Então ele vai entrar no if e vai apresentar a mensagem. O valor 10 é positivo. Vamos supor que aqui no x eu digitei menos 5. Aí eu testei. Menos 5 é maior ou igual a 0? Não, ele é falso. Então ele pula lá para o else e vai apresentar a mensagem. O valor menos 5 é negativo. Tá? Então é para isso que a gente usa o if e o else. Tá? Sempre quando eu tenho duas coisas a fazer, caso uma seja positivo, caso uma seja negativo, em situações opostas. Tá bom? O Jackson deu uma dica interessante, eu não sabia não. Dá para colocar um código aqui, fica bem bonitinho aqui no chat. Só que você tem que colocar 3 acentos. Esqueci o nome do acento invertido ali, ó. Não é 3 aspas assim. Tem que ser 3 vezes o acento. Crase? A crase. Tem que ser 3 vezes a crase. Aí você coloca o seu código e finaliza com 3 crases. Igual o comentário em bloco do pai. Só que daí tem que ser 3 acentos. Assim. Legal. Tem que ser 3 desses sem espaço. Isso. Mateus, caso tenha 3, isso, a gente vai usar o elif também quando a gente tem 3, 4 ou mais situações. Tá? Em especial quando eu tenho um menu, tipo, digite 1 para cadastrar, digite 2 para alterar, digite 3 para excluir. Para não precisar ficar fazendo if, a gente usa o elif. Mas aí a gente vai ver o elif na próxima aula, tá bom? Hoje o que eu preciso que vocês saibam é como usar o comandinho if e como usar o comandinho else. Tá? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Tá bom? Vocês entenderam isso? Tá. Aqui no último slide tem aqueles 2 exercícios lá. O da média, do aprovado e do reprovado, que foi o que eu fiz aqui, né? E daí eu pediria para vocês resolverem esse segundo, mas vocês podem resolver em casa isso daqui. Esse daqui, além da senha ter que ser 1, 2, 3 e 4, eu também quero que tenha o nome do usuário. Então você vai ter que testar. Se o cara digitar Zezinho e se o cara digitar 1, 2, 3, 4, então ele tem acesso ao sistema. Caso contrário, ele não tem acesso ao sistema. Então, como eu tenho 2 comparações a fazer nesse exercício aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Então, eu vou ter o usuário, que é uma string, né? Digite o usuário. E eu vou ter a senha, que eu vou usar como int também. Digite a senha. Pronto. Agora eu quero testar as duas coisas. Então, se o usuário for igual Zezinho e a senha for igual 1, 2, 3, 4, então eu vou printar na tela, ok, login efetuado com sucesso. Caso contrário, o que eu vou escrever na tela? Ocorreu um erro. Verifique seu login ou senha. Então, neste caso aqui, ó, eu precisei comparar 2 coisas para que eu pudesse tomar uma decisão. Então, eu tive que comparar o usuário e eu tive que comparar a senha, né? Só que como são 2 comparações e as 2 devem ser verdadeiras,
Então, esse tem que ser verdadeiro e esse tem que ser verdadeiro, eu usei o E. Né? Então, olha o que vai acontecer se eu digitar Zezinho, mas eu digito... Opa! O que aconteceu aqui? Int em vez de input. Eu estava só testando para ver se estão prestando atenção mesmo. É, isso aí. Travou agora o meu Eclipse. Bom, ele travou agora. Foi. Vou colocar lá Zezinho. E vou colocar a senha 00000. Então ele vai falar, a senha, o usuário é Zezinho? Ele vai falar, sim, é Zezinho. Verdadeiro. A senha é 1234? Não, a senha não é 1234. Então, verdadeiro e falso dá o quê? Dá falso. Então ele vai pular para o else e vai falar que deu um erro no meu acesso. Mas caso eu execute de novo e digite Zezinho com a senha 1234, ele vai testar. O usuário é Zezinho? Sim, ele é Zezinho. A senha é 1234? Sim, a senha é 1234. Então, verdadeiro e verdadeiro, o resultado de tudo isso aqui é verdadeiro. Então, ele vai entrar no if e vai exibir essa mensagem aqui pra gente, ó. Ok, login efetuado com sucesso. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do if e do else. Deixa eu tentar comentar lá. Qual que é a 1, 2, 3. E tem que fazer os 3 de novo? Ó, legal. Então a gente tem... Tem que abrir e fechar os 3. Então a gente tem lá uma situação de um algoritmo que eu preciso de 2 informações corretas para que um conjunto de ações seja executado. Para isso eu preciso do AND, né? Ó. Para isso eu preciso do AND para comparar se essa informação e essa informação seja verdadeira. Entenderam a situação e o uso do if e dos operadores, pessoal? Ah, professor, eu tive uma ideia. E se eu fizer isso, ó? Se a minha variável z for maior que 50 e menor que 80, isso aqui está certo? Em Python, isso aqui está certo. Está aparecendo umas notificações aqui. Não, deixa eu fechar o WhatsApp aqui. No Python, isso aqui até pode funcionar. Mas nas outras linguagens, isso aqui não vai funcionar. Lembrando que quando a gente tem os operadores relacionais, ele tem que ser em pares. Tá? Então eu tenho um par, z maior que 50. Mas qual é o par disso aqui? Eu não tenho. Então eu preciso de um AND para juntar esse lado nesse lado aqui. Tá bom? Então é sempre parzinhos de valores. Na comparação tem o lado da esquerda e o lado da direita. Tá, vamos lá. Se eu colocar um OR, a pergunta. O Vitor Hugo perguntou, professor, se eu colocar um OR no lugar do AND, vai dar o IF? Vamos colocar um OR. Então olha aqui, com OR. Se eu digitar o Zezinho, isso aqui vai ser verdadeiro. Vou executar. Digitei Zezinho. E assim eu vou digitar 0000. O usuário é Zezinho? É verdadeiro. A senha é 1234? Não, a senha é falsa. Então, verdadeiro ou falso? O que me dá isso aqui? Tudinho. O que dá isso aqui? Verdadeiro ou falso? Dá verdadeiro. Então ele vai executar o if, ó. Tá bom?
Então eu preciso tomar cuidado. De segurança. Exatamente. Eu preciso tomar cuidado com o operador que eu estou utilizando. Da mesma forma, ó, se eu digitar qualquer usuário e eu vou digitar a senha 1, 2, 3, 4, ó. O usuário é igual ao Zezinho? Não, é falso. A senha é 1, 2, 3, 4? É verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro dá o quê? Dá verdadeiro. Então, ele disse também que eu acessei. Ele só vai entrar no else quando o usuário estiver errado e a senha também estiver errada. Então, no caso, não é OR. Aqui precisa ser AND. Tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado com o problema que eu vou estar resolvendo. Tá bom? Por exemplo, se o aluno tirou A, ou se o aluno tirou B, ou se o aluno tirou C, ele está aprovado. Tanto faz um como o outro. Quando ele vai entrar no else? Só quando for qualquer coisa diferente de A, B ou C. Beleza? Agora, se eu usar AND, aí é uma outra situação. Aí eu preciso comparar todos os valores. Entendeu? Bom, pessoal, então o nosso objetivo de hoje, da nossa aula, era só fazer uma revisão daquilo que a gente já tinha visto, apresentar para vocês o comandinho if e o comandinho else, só que no comandinho if tem condição, e essa condição é um valor booleano. Então a gente precisa entender dos operadores que a gente pode utilizar lá para fazer essas comparações, tá? Então a gente não pode esquecer da sintaxe. Tem que ter os dois pontos para início de bloco. Preciso dos dois pontos para começar o bloco do if, preciso dos dois pontos para começar o bloco do else. Eu não tenho comparação no else, justamente porque o else já é o caso negativo do if, né? Se não entrar no if, ele já vai para o else, tá bom? Então é isso aqui que a gente tinha para a aula de hoje, né? E a gente conheceu o nosso ambiente. Eu já coloquei aí no grupo, eu vou colocar no Moodle também o PDF que eu criei aqui para a aula de hoje, para vocês acompanharem, tá? Os códigos já tá aí no log do nosso chat, tá bom? O que a gente vai pedir para vocês agora? O professor Rafael disponibilizou uma lista de exercícios. Então a gente precisa que vocês leiam esses slides ou as notas de aula que eu já disponibilizei lá no Moodle, e que vocês tentem resolver esses exercícios, tá bom? E mandem e-mail pra gente, entra aqui nesse chat para mandar mensagem pra gente, tá? A gente vai estar sempre acompanhando vocês, o que está acontecendo aí durante esse período de coronavírus, tá bom? Todo mundo conseguiu acompanhar, pessoal? Sim. Sim, professor. Tranquilo. O que vocês acharam dessa ferramenta de compartilhar a tela e da gente poder explicar para vocês por áudio? Dá para acompanhar o conteúdo? Dá para vocês tentarem depois replicar isso que a gente passou? Sim, foi bom. Sim, ô Francisco. Os exercícios podem fazer a qualquer hora em casa, tá bom? O único problema foi se acostumar com a ferramenta, mas depois que pegou o jeito foi de boa. Isso, no começo até a gente manipular ela com todos os detalhes, a gente vai ter alguns probleminhas, né? Mas se vocês falarem que deu para acompanhar a aula desse jeito, a gente pode manter usando ela para as próximas aulas. Tem algumas conexões com a internet, vai cortar o sinal, pode ser a minha, pode ser a de vocês. Tem muita coisa por trás aí entre o meu computador e o de vocês, mas o que a gente tem que ver é que vai ter material para vocês acompanharem e vai ter o nosso encontro. Se vocês conseguirem acompanhar minimamente o que está sendo dito, ou pelo menos olhar as imagens aqui, a gente já consegue ter um andamento do nosso conteúdo.
Então, Rodrigo, aí você precisa tentar fazer os exercícios, ler o material que a gente colocou e fazer pergunta para a gente, tá? Qualquer coisa a gente agenda um horário com vocês à tarde para fazer o atendimento de vocês, tá bom? A gente pode atender individualmente daí vocês também por essa ferramenta. O que vocês acharam? Vamos continuar por ela ou não? Foi legal, não foi legal? Gostei, foi bom. Vamos continuar, foi bom. Foi bacana. Beleza, então. Eu estou salvando aqui todas as nossas falas, os a tela que vocês estão vendo aí. E depois eu vou disponibilizar ele no YouTube e eu compartilho o link com vocês se vocês quiserem assistir de novo. Tá bom? Essa transmissão do Aislan aí que a gente foi fazendo, ele gravou, vai colocar no YouTube, então assim vocês conseguem em outro momento, né? Ou quem não conseguiu acompanhar hoje aqui, consegue acessar e rever as aulas, anotações e acompanhar tudo de novo aí. Então é isso, pessoal. A gente termina então a nossa aula por aqui, só que vocês têm uma série de atividades para fazer, tá bom? Então, para a semana que vem, tentem executar todos os exercícios no computador de vocês. Vamos ter um tempo para tirar dúvida no começo das aulas. Quem precisar de algum atendimento, manda e-mail para a gente, que a gente tenta se encontrar aqui pela ferramenta, porque conversar é mais fácil, tá? A gente compartilhando a tela, eu posso ver o computador de vocês, ver o que vocês estão fazendo de certo ou de errado, tá? E a gente vai tentando se organizar nesse período para que não perca o ano letivo e para que vocês consigam acompanhar toda a matéria do ano. Além disso, né, ali no canal de texto que ele ajuda, links e outros, eu coloquei lá 3 cursos gratuitos, estão atualmente, não sei se para sempre, e lá eles ensinam Python, né? De repente não vai ser com essa calma toda que a gente fala, mas vocês podem utilizar aí também como material de apoio além das nossas aulas aí. E amanhã provavelmente eu coloco como instalar aí o Visual Studio, né, que a gente tem lá nos laboratórios, e eu já coloquei um sobre a instalação do Python, que é bem rapidinho, tem que ter um cuidadinho lá na hora de customizar a instalação. E eu vou colocar o link lá, aí vocês podem pegar lá, quem ainda não instalou o Python no PC, e utilizar. Então eu vou colocar a instalação Python e a instalação do Visual, que é um programa aí pra gente utilizar na codificação. Que é bem mais fácil, né, e bem melhor do que fazer lá no bloco de notas ou Isso aí, pessoal. Recurso a gente tem bastante, tá? A gente está aqui para ajudar vocês, mas agora nesse período de distanciamento, então a única forma que a gente tem de bater papo mesmo, assim, com a turma toda, foi o que a gente achou de ferramenta gratuita, né? Que a gente não tem acesso a outros softwares pagos, tá bom? Então vamos continuar por aqui nessa ferramenta e vamos ver se nas próximas aulas a gente consegue evoluir um pouco mais, tá? Ó, o link tá aí do vídeo, ó, mas eu tô colocando lá no mundo da instalação. Alguém tem algum comentário para fazer, alguma pergunta? Quer fazer particular, pode mandar mensagem. Quer fazer aqui no grupo, pode mandar também, tá? Partiu jogatina, então? Vamos de CS. Bora, já tá no Discord mesmo, bora. Só pra passar o Bora evento, jogar agora. Olha que os caras jogam tudo LOL, bicho. Quem vai jogar CS Esse cara tá jogando LOL, velho. Bora jogar Que CS. COD, velho? Que COD é isso? Mas Agora é de os boa. caras ficam quietos a aula inteira. Falou em jogo, os caras chegam a brilhar. Não se esqueçam que a tela está sendo gravada, tá? O áudio também. Quem não falou um ato agora tá doido aí. Pessoal, então vou fazer o seguinte, eu me despeço de vocês por agora, então eu fico esperando as mensagens de vocês, ou aqui pelo Discord ou nos e-mails, e eu espero que vocês estudem em casa e resolvam os exercícios. Lembrando que algoritmos a gente só aprende se a gente fizer 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes aquela lista de exercícios que a gente disponibiliza, tá bom? Na aula o professor está lá cobrando, aqui eu não tenho como cobrar. Mas você vai saber se você vai estar acompanhando ou não. Tá bom?
Quando a gente tiver notícias sobre o retorno, a gente passa para vocês. Eu sei que até hoje saiu um negócio do MEC lá que ele autorizou pelos próximos 30 dias a execução de atividades à distância, mas a gente não sabe se em 30 dias as aulas voltam, né? Existe uma fala aí do ministro da Saúde falando em julho, agosto, então a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer aí no país. Mas enquanto isso a gente vai se comunicando dessa forma. A gente não perde o ano, a gente tem 20% da carga horária destinada a situações de emergência que podem ser feitas à distância. Então, por enquanto, a gente usa essa carga horária e agora a gente está usando a resolução do MEC, que também já foi aprovada, tá? Só as avaliações que depois a gente vai ter que ver como é que a gente vai avaliar, porque a gente não tem presença, né, na sala de aula. A gente só tem a presença de vocês aqui no grupo, tá? Mas nada me garante que você entrou no grupo e saiu para a rua, né? Então a gente vai lançar como aula conteúdo dado e as indicações que a direção passou para a gente, tá? E enquanto a gente estiver legal, né, enquanto a gente estiver seguindo o que o Instituto manda a gente fazer e o que a lei permitir, a gente vai estar com vocês garantindo a nossa carga horária da disciplina e que o conteúdo seja cumprido, tá? Quem quiser avançar pode avançar, a gente está aqui para ajudar vocês. Olha, eu coloquei lá no Moodle, fiz uma outra sessão lá chamada videoaulas. Aí eu já coloquei essa da instalação do... Depois o Weslão vai colocar também lá o link certinho da gravação que ele fez hoje. Então a gente criou uma sessão nova lá embaixo, perto de links úteis, né? Onde tem o link lá para o Discord, né? Para a IDE, para as outras coisas. A gente vai colocar também o link das videoaulas, daí vamos colocando por outro. O conteúdo da semana que vem a gente vai abordar daí mais condições, né? Que é o ELIF. Mas ali na lista de exercícios já está tudo unificado, né? Lá para frente tem uns 20 alguma coisa. Mas não precisam fazer, não precisam adiantar. Na semana que vem a gente vai se reunir de novo no horário da aula. Vamos explicar, dar exemplos, utilizar essa mesma metodologia. Mas aí quem quiser se adiantar, né? Tem gente que já viu alguma coisa e quiser se adiantar e já resolvendo os exercícios, ou aproveitando o tempo para estudar, já pode ir se adiantando. Na verdade, quando vocês se adiantam, é até melhor para nós, porque daí quando chega na aula, né, que vocês vão ver, vocês já têm uma noção, então a gente vai falar, vocês vão estar sabendo que a gente... E daí vocês conseguem tirar mais dúvidas aí, né? Em vez de aprender agora para estudar na outra semana e depois tirar dúvidas. Então isso ajuda bastante. Pessoal, mais dúvidas? Não? Bom, então eu me despeço de vocês hoje por aqui. As dúvidas vocês podem mandar aqui nesse chat ou agenda atendimento com a gente, né, para que a gente se organize e possa conversar pessoalmente, tá? E a gente se vê então na semana que vem ou em algum outro momento aí. Tchau, pessoal. Então eu vou cancelar aqui a transmissão da minha tela. E a gente se vê então. Até mais para vocês. Boa noite.